Shalom, shalom, meus amados, mais uma vez aqui com vocês, trazendo aqui um pouquinho da palavra do Senhor concernente a um texto muito relevante, a um texto que tem me incomodado muito ao longo do tempo, e eu creio que tem que incomodar muitas pessoas, né? Hoje o conceito de igreja, meus amados, está muito diferente daquilo que o Senhor Jesus ministrou, pregou, ensinou. Então, a maneira como tem sido conduzido hoje o Evangelho, eu não estou dizendo que está tudo errado, mas tem muita coisa a ser feita, e também não estou dizendo que todas as igrejas estão erradas, mas uma grande parte se acomodou em alguma situação, e eu não vejo com bons olhos isso. Nós estamos atravessando uma fase muito difícil, né? E eu não vejo com bons olhos certas coisas. Para você ver que a igreja do tempo de Jesus, ela teve uma transformação assim tremenda. Eu não estou dizendo que as coisas modernas não auxiliam melhor, não é isso, né? Hoje nós temos internet, nós temos maneiras diferentes de fazer culto, de ensinamentos. Isso é muito bom, isso é bênção, né? Mas eu estou dizendo sobre certo modismo, né? Que as pessoas elas veem aquilo que realmente dá mais views, dá mais visualização, aquilo que realmente dá mais ênfase, né? Aquilo que dá mais propaganda, e isso tem sido uma coisa muito preocupante, porque o próprio Senhor Jesus, ele expulsou ali aqueles comerciantes, aqueles mercadantes ali da porta do templo, né? Aqueles cambistas que ali estavam, para facilitar em alguma situação o povo, mas por outro lado tirar vantagem para si mesmos, né? E nós temos que tomar cuidado isso, porque as pessoas que dirigem uma igreja, um apóstolo, um pastor, quem quer que seja, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. Quando se pinta a igreja de uma certa cor, aí todo mundo pinta igual. E aí eu pergunto para a pessoa que frequenta esse lugar: você pintaria a tua casa da cor que estão pintando os prédios? A pessoa falou: não, eu não gosto dessa cor. Bom, então a casa de Deus pode fazer isso, a sua casa não pode. Então é isso que eu quero que você entenda, que algo está errado e nós precisamos convergir isso na pessoa do Senhor Jesus, entender o que é que ele realmente pregou, ou aquilo que ele ensinou, se realmente de fato está sendo feito da maneira como foi pedido. Foi pedido por ele fazer certas coisas. E o que nós vemos hoje são pessoas que frequentam igrejas 20, 30, 40 anos, e às vezes sentam até no mesmo lugar. E essas pessoas, elas não conseguem orar por uma pessoa ser curada, não conseguem fazer libertação. Elas somente frequentam igrejas como um clube e está tudo certo, né? O que elas querem é que a casa delas esteja abençoada, a vida delas esteja abençoadas, e nada mais do que isso. Não estou dizendo que isso é na vida de todos, mas pelo menos a maioria é assim. E nós temos acompanhado ao longo do tempo todas essas coisas. Eu quero ler com você Marcos capítulo 16, do versículo 14 até o 20, e dá ênfase justamente no capítulo 16, versículo 15. A palavra de Deus diz assim, no versículo 14 em diante: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito ao que tinham visto já ressuscitado. E disse: ide-lhe por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, ou está condenado, né? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuser a mão sobre o enfermo, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido ao céu, e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor
e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguir. Amados, nos dias de hoje eu faço uma pergunta para você. Você tem visto muitas pessoas serem curadas dentro dos templos? Não estou dizendo que não haja isso em alguns lugares. Você tem visto manifestação de demônios? Não estou dizendo também que isso não tenha ocorrido em alguns lugares, mas a maioria já não tem mais. Eu vou dizer isso para você porque a experiência que nós temos é que nos anos 80, no final dos anos 80, entrando nos anos 90, houve um grande avivamento no Brasil. Houve abertura de várias igrejas, comunidades. Nós aprendemos muitas coisas, né? A adoração, aquela coisa fervorosa, muitas pessoas batizadas pelo Espírito Santo, curas poderosas, né? Libertação. Então, todos os cultos, quando a gente ia fazer culto, havia manifestação de demônios dentro da igreja e nós libertávamos as pessoas. Hoje, né, ao longo do tempo foi se passando, foi se esfriando. Aí começou o modismo, né? Os coach, né, de púlpito, né, levar os jargões, né, nomenclaturas, placas de igreja. Aí vieram as pinturas de igreja, né, mais assim padronizadas, e aí entrou no modismo, né? Então tem que ser assim, conforme um apóstolo lançava a ideia, a moda e os outros copiavam, e a maneira então tem que ser dessa maneira. Não estou dizendo que está tudo errado, mas a maioria das coisas tem que se pensar. Você pintaria a tua casa do jeito que estão pintando a igreja? Eu acho que é interessante, né? Se você quer isso para a casa de Deus, por que não faz na sua? Não é verdade? Agora veja bem comigo. Eu não quero ser legalista e também ser muito áspero, mas eu quero que você entenda, eu quero que você pense nesse versículo agora que aqui está exposto. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Essa foi a ordem para a igreja. O que Jesus mandou fazer foi fazer discípulos em todas as nações, fazer discípulo em todos os lugares. O discípulo, ele recebe o ensinamento, né? O shaliach, né? O apóstolo recebe o ensinamento e ele vai levar esse ensinamento às outras pessoas. E a palavra de Deus diz que o Senhor colaborava, cooperava com eles e sinais e maravilhas aconteciam. Então, as pessoas que hoje estão aí dentro das igrejas, há 20, há 30 anos dentro da igreja, elas receberam isso também. Onde é que colocaram isso? Né? Aonde é que colocaram todas essas coisas que receberam? O Senhor vai pedir, né, contas naquele grande dia. Ele colocou talento nas pessoas e nós não nascemos para nós mesmos, nós nascemos para abençoar alguém. Amados, nós podemos fazer louvores maravilhosos, bandas maravilhosas, podemos fazer teatro, podemos fazer muita coisa, mas não se pode ficar nisso somente, tão somente. Parece que nós queremos fazer uma coisa tão bonita para agradar o homem e não a Deus. Vamos entender esse versículo, ide por todo o mundo. Vamos começar a pensar um pouco mais nesse trecho da Bíblia, onde o Senhor Jesus, para ser ascensão aos céus e concluir a sua passagem por aqui, ele deixa a tarefa. E essa tarefa, os discípulos, esses primeiros, esses shaliach, né, esses apóstolos, eles estavam fazendo da maneira correta. E aí veio algumas interferências, né, da igreja, na igreja. Qualquer hora eu vou falar sobre igreja, né, o que significa realmente o nome eclésia, né? As pessoas estão pensando que igreja é o que está aí, mas nós somos povo de Deus. Eclésia, quando o próprio Jesus ensinou, quando ele falou sobre Pedro, lá sobre ti edificarei a minha eclésia, minha igreja, ele não falou em grego, ele falou em aramaico. E a palavra em aramaico ali é colocarei o meu governo, estabelecerei o meu governo sobre ti, sobre esta palavra, sobre isso que está acontecendo agora, estabelecerei o meu governo e vocês vão legislar, vocês que vão agora falar aqui aquilo que realmente tem que acontecer. Então profetizar e pregar o evangelho. Meus amados, vamos pensar um pouco se não está tudo errado, ou se tem muita coisa errada. Eu estou falando que não é todo lugar, mas a maioria dos lugares. Por isso que eu sempre convido as pessoas a receber essa impartição
de unção que nós temos, essa impartição sobre a vida das pessoas, para que elas tenham a mesma unção do que tem o apóstolo, que tem o profeta, para abençoar pessoas, para curar pessoas. E essa impartição ela tem que ser transferida. O próprio Jesus, Yeshua, ele fez essa impartição, né, esse mover do Espírito sobre a vida dos discípulos, eles receberam esse fôlego, esse poder, esta unção, e eles repassavam para outros, e outros também repassando, e cada um iriam fazendo ali aquilo que tinha que ser feito na sua época. Amados, vamos pensar um pouco mais sobre isso. Vamos começar a buscar no original aquilo que realmente é para ser feito de fato. É por isso que nós estamos numa restauração daquilo que é palavra original. Eu tenho ensinado o hebraico, tenho ensinado muitas coisas profundas. Eu quero fazer muito mais. Eu quero pedir a tua ajuda para que você seja um discípulo. Se você quer receber a impartição desta unção, desse poder sobre a tua vida, nos acompanhe, né? Esteja mais perto, nos ajude, né, a compartilhar e a se inscrever no YouTube para aumentar essa escola. Queremos fazer uma escola não tão somente na palavra, mas do Espírito, a união da palavra e a unção para que se tornar uma bomba contra o inferno. Olha o que está acontecendo nesse tempo. Quero falar para vocês sobre o governo global. Quero falar para vocês sobre essas guerras, quem é que financia as guerras. O que é que está acontecendo com a Terra? O magnetismo da Terra, o que é que está acontecendo? Onde é que estão os códigos dentro da Bíblia para que você entenda mais, descubra mais, para que você saia desta casinha, para que você saia desse quadrado e conquiste muito mais, ampliar a tua mente, este padrão de pensamento que colocaram em você e você comeu essa comida enlatada e não pesquisa e não aprende além daquilo que tem que aprender. Lá em Oséias está escrito: o meu povo, diz o Senhor, se perde por falta de conhecimento. Nós temos que ampliar a nossa mente, amplitude na mente, para aprender mais, meus amados. Saber quem é que está governando todo esse mundo, as criaturas que estão governando, que estão já no meio de nós. As pessoas estão esperando aí, conforme alguns ensinamentos aí sobre o anticristo e outras coisas mais, sendo que o espírito desse tal já está atuando na vida de muitas pessoas e tem feito discípulos. Tem vários discípulos do anticristo atuando, estão fazendo aí poucas e boas, e aí a igreja, que tem que ser feito discípulos da parte do Senhor, está acomodada aí só a frequentar a igreja. Se você pergunta para uma pessoa, fala: eu frequento tal lugar e para mim ali está bom. As pessoas frequentam o lugar onde está bom, não é o lugar verdadeiro. A verdade, muitas vezes, expele, né? As pessoas não aguentam. Foi isso que aconteceu com Jesus, ficou com 11 discípulos. As pessoas não aguentavam a verdade, as autoridades daquela época não aguentavam a verdade. E a verdade é que liberta. Por mais que você queira expressar a verdade, mais você é perseguido. E aí algumas pessoas dizem: pastor, mas lá está prosperando, está cheio de gente lá. Amados, uma partida de futebol também tem muita gente. Não estou dizendo, eu não sou contra o futebol, não sou contra ninguém, mas tem muita gente. Então comece a acordar um pouquinho mais e ver o que realmente é verdadeiro. Indo por todo mundo, indo por todos os lugares. E aí você vai ver aquilo que Deus vai fazer na tua vida. Vai transformar a sua vida. Nos ajude financeiramente, por que não, né? Para que a gente possa ter mais tempo de ensinamento, abrir escolas, ficar mais tempo nas redes sociais. Nos procure e nós vamos dar um endereço, a maneira como você pode fazer isso, para que a gente possa ser a voz ativa aí. Muitas vezes as pessoas têm medo, né, de declarar, de falar. Nós estamos aqui para falar aquilo que realmente a palavra tem que ser falada. Amados, tem muita coisa, tem muito mistério. E aí as pessoas ficam comendo essa comida enlatada, né? Tem muitos ministros aí do evangelho que não pesquisam, conforme recebem, vão colocando, discipulando, e tem feito um discipulado aí da prisão, né? Quando nós queremos libertar as pessoas aí dessas amarras, doutrinas de peso, né? Fazendo coisas que a palavra nem diz para fazer.
Você é livre, você é uma pessoa livre, você tem que ser feliz, né? Tem que ter uma vida abundante. Amados, vamos pensar um pouco mais, vamos meditar um pouco mais na palavra. Você tem algo precioso dentro de você e tem pessoas precisando de você e muitas vezes você está esperando acontecer alguma coisa. Tem muita gente esperando Deus fazer. Deus já fez, meus amados. Ele enviou você e agora Ele quer que você reaja. Se você não aprendeu isso ainda, procure. Nós ensinamos você, discipulamos você, fazemos a impartição do Espírito Santo sobre a tua vida, desta unção poderosa, para você libertar, para você curar pessoas, para você levar a palavra de bênção sobre a vida das pessoas. Venha para essa escola. Venha para aquilo que é original, venha para aquilo que é verdadeiro. Nós gostamos sim de louvar com muitas pessoas, nós gostamos de ter uma banda muito boa, nós queremos ter teatro, queremos ter muita coisa, mas principalmente a essência. Essa não pode faltar. Porque estilo é uma coisa e essência é outra coisa. Estilos são diversos, né? Tem pessoas que são mais quietas, outras mais agitadas. Isso é estilo. A essência do Espírito é outra coisa. Você ter o poder do Espírito Santo, você ter essa impartição do Espírito sobre a tua vida é outra coisa totalmente diferente, né? Aí a pessoa pode pintar o prédio da maneira como quer, mas também pinta a sua casa também da mesma cor, né? Tem umas caixas aí que eu não vou nem falar da cor aqui agora, e eu vou depois, qualquer hora, eu vou falar sobre o que estão fazendo com a casa do Senhor, os cambistas, né? O que estão fazendo. Olha, eu vou te falar uma coisa, a conta está chegando e nós vamos ver muitas coisas acontecer. Nós estamos inseridos numa situação aí que nós precisamos rever, meus amados. Eu me coloco também para não dizer, né? Não, ele parece ser totalmente diferente. Amados, nós temos que reconhecer, nós temos que ver que realmente coisas estão erradas, nós estamos inseridos em algumas situações que nós precisamos rever isso. Começar a olhar para a palavra, sair do meio aí de certas situações, né? Parar de comer comida enlatada, né? Eu sempre falo, aquilo que eu falo, pesquisa. Olha lá na palavra de Deus e pesquisa também no original. E você vai encontrar coisas poderosas. Por esses dias eu vou colocar alguns textos aí que são mencionados dentro da igreja e vou mostrar para você no hebraico, que está totalmente diferente. E você vai ver algo surpreendente da parte de Deus para a tua vida. Amados, eu vou ficar por aqui. Eu quero que você compartilhe isso, nos ajude financeiramente também, aquilo que você puder nos ajudar, para que a gente possa ampliar em materiais, em situações, filmagens, coisas que a gente precisa fazer para desvendar, ensinar muitas coisas que estão aí acontecendo, né? A escatologia, né? Muitas pessoas aí determinando o futuro aí de uma maneira tão assim acirrada, né? Cuidado, porque escatologia é uma coisa muito delicada, é futuro, né? E ninguém pode prever futuro a não ser que o Senhor realmente mostre, como mostrou a João lá na ilha de Patmos, né? Quando ele escreve Apocalipse, uma visão tremenda. E nós podemos ter algumas situações, nós podemos entender algumas épocas, mas dia e hora ninguém sabe. Mas as épocas nós podemos sentir, e nós estamos sentindo que estamos no tempo final. Talvez sejamos a última geração aí de muitas coisas acontecerem, está acelerando de forma assustadora, né? Então, mas a igreja, meus amados, precisa entender isso. O povo de Deus, nem falo igreja, né? O povo de Deus precisa entender isso, né? Saber a questão também de Israel e povo de Deus, né? Igreja. Eu preciso falar sobre certas coisas para você entender um pouco melhor, ok? Eu vou ficar por aqui, meus amados. Eu quero que você acompanhe a voz profética aí e que vocês nos ajudem ao profeta aqui e vamos caminhando junto. O que você precisar, perguntas e vamos estar juntos, tá certo? Vem conosco. Quero fazer essa impartição poderosa sobre a tua vida. Se você morar na mesma cidade que eu, venha frequentar junto. Farei aulas presenciais sobre o hebraico, né, os códigos da Bíblia, coisas poderosas para revelar, que vai atuar até na tua vida espiritual e você vai ver o quanto vai melhorar a tua vida também, tá certo? Fica aqui
Um grande abraço do profeta para vocês e até o próximo vídeo, em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Um grande abraço.